A inteligência artificial já não só prevê o clima ou traduz idiomas, agora ela está assumindo o controle do dinheiro. Sim, você ouviu bem. Os algoritmos governam as finanças descentralizadas. Um universo onde não existem bancos, não há intermediários e cada transação é executada em segundos com a precisão de um raio laser. Hoje, mais de 120 bilhões de dólares estão bloqueados em plataformas DeFi, e a cada dia, sistemas de inteligência artificial movimentam capitais que superam o PIB anual de países inteiros. É a nova linguagem do dinheiro, rápida, automática e imparável. O que estamos presenciando não é um simples avanço. É a maior revolução financeira desde a invenção da internet. E a pergunta é clara: como funcionam esses cérebros digitais que já estão controlando a riqueza do futuro? O nascimento de um cérebro financeiro. Imagine um mercado que nunca dorme. Aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem chefes, sem escritórios, sem bancos. Apenas código. É assim que a DeFi funciona. E quando injetamos inteligência artificial neste sistema, algo extraordinário acontece. As máquinas não apenas processam, elas aprendem. Os algoritmos leem milhões de operações em segundos, detectam padrões invisíveis ao olho humano e executam movimentos com uma precisão cirúrgica. Onde antes um corretor precisava de minutos para analisar uma tendência, agora a IA faz isso em milésimos de segundo. Um exemplo claro, o trading algorítmico na Ethereum. Em um único dia, um sistema de IA pode analisar o histórico de mais de 1.200.000 transações e ajustar estratégias em tempo real. Nenhum humano poderia competir com essa velocidade. O impacto é brutal. Enquanto um investidor médio obtém um retorno anual de 5% na bolsa tradicional, os sistemas DeFi impulsionados por IA já registraram picos de até 300% em um único ano. É o fim dos corretores humanos? Ou o início de uma colaboração onde a inteligência artificial se torna a mão invisível do mercado? Contratos inteligentes, decisões inteligentes. A força desta revolução não está apenas nos investimentos, está nos contratos. Os smart contracts já eram inovadores. Acordos automáticos que se cumprem sem advogados nem tabeliães. Mas com a IA, esses contratos deixam de ser rígidos e começam a pensar. Exemplo, um contrato de empréstimo em DeFi podia bloquear seus fundos se o valor do seu colateral caísse. Agora, com a IA, o contrato ajusta o risco em tempo real, propõe alternativas e até otimiza juros de forma automática. No MakerDAO, por exemplo, os algoritmos supervisionam reservas de bilhões de dólares e ajustam as taxas de estabilidade como se fossem um banqueiro global, mas sem bancos. O impressionante é que essas decisões já superam em eficiência a regulamentação financeira de vários países. Hoje, um contrato inteligente pode decidir em segundos o que antes exigia meses de burocratas, conselhos de administração e papelada interminável. Seguros que preveem o futuro. Imagine contratar um seguro e a apólice mudar antes mesmo de você saber que algo pode dar errado. Esse é o poder da IA aplicada em DeFi. Tradicionalmente, os seguros são lentos, cheios de cláusulas e chamadas telefônicas intermináveis. Mas no ecossistema descentralizado, os contratos inteligentes analisam milhares de dados instantaneamente, do clima ao histórico de saúde ou aos movimentos de mercado. Exemplo: a Nexus Mutual, uma das maiores plataformas de seguros descentralizados, já gerencia apólices que cobrem falhas em protocolos DeFi. Com a IA, a detecção de riscos se torna quase profética. Os algoritmos podem identificar vulnerabilidades em um contrato antes que os hackers ajam. O resultado é impressionante. Um sistema que ajusta os prêmios em segundos, paga indenizações de forma automática e reduz fraudes em mais de 70% em comparação com as seguradoras tradicionais. Em vez de esperar meses por uma reclamação, um usuário pode receber um pagamento em minutos. Estamos falando de um seguro que não apenas reage, mas antecipa.
Empréstimos sem bancos, confiança sem fronteiras. O dinheiro, em essência, sempre precisou de confiança. Mas hoje essa confiança já não está em um banqueiro de terno e gravata, mas em um algoritmo. As plataformas de empréstimos descentralizados, como Aave ou Compound, já distribuem bilhões em créditos a cada ano. O impressionante é que, com a inteligência artificial, esses empréstimos se tornam produtos totalmente personalizados. Um algoritmo analisa seu histórico em segundos, suas transações, seus padrões de pagamento, seu nível de risco. E em vez de uma taxa fixa, ajusta automaticamente as condições do empréstimo para se adaptarem ao seu perfil exato. Exemplo concreto. Enquanto um banco tradicional pode levar até 3 semanas para aprovar um crédito, um sistema DeFi com IA o faz em menos de 3 minutos. A diferença é tão brutal que, em países com sistemas financeiros ineficientes, esses empréstimos já estão sendo a porta de entrada para milhões de pessoas excluídas do sistema bancário. E o mais fascinante, não há fronteiras. Um jovem na Argentina pode receber um empréstimo de fundos que vem de um investidor no Japão, tudo em segundos, sem se conhecerem, sem papéis e com uma segurança garantida por algoritmos. O crédito deixa de ser um privilégio e se torna um direito digital. Gestão de riscos. O olho que nunca pisca. O coração de todo o sistema financeiro é o risco. E aí, a inteligência artificial se torna um guardião implacável. Um exemplo brutal. Os algoritmos que monitoram a liquidez em tempo real. Se detectam que um ativo está perdendo valor, executam movimentos em questão de microsegundos para evitar perdas massivas. Em plataformas como a DDX, a IA pode calcular mais de 10 milhões de cenários de risco por segundo, algo que nenhuma firma financeira tradicional poderia igualar. Isso significa que o mercado descentralizado já não é apenas mais rápido, é também mais seguro. Enquanto um banco tradicional depende de relatórios semanais, em DeFi, a vigilância é constante, ininterrupta, quase onipresente. Um olho digital que nunca se cansa, nunca dorme e nunca esquece. Do campo ao código. Agricultores conectados à IA. A revolução não se vive apenas na Wall Street digital. Também nos campos, onde um agricultor com um telefone celular pode acessar as mesmas ferramentas financeiras que um investidor no Vale do Silício. Exemplo real. Comunidades agrícolas na África já usam contratos inteligentes impulsionados por inteligência artificial para garantir suas colheitas. Antes, um camponês podia perder tudo se uma seca arruinasse a produção. Hoje, um contrato analisa em tempo real os dados climáticos de satélite e, se detectar seca, ativa automaticamente um pagamento de seguro. O resultado? Dinheiro na conta do agricultor em questão de horas. O que antes era tragédia, agora é resiliência. Em números, enquanto 80% dos agricultores em países em desenvolvimento nunca tiveram acesso a seguros tradicionais, as plataformas DeFi com IA já asseguraram milhares de hectares de cultivo. Uma reviravolta histórica, da exclusão financeira ao empoderamento digital. Cidades inteligentes, moedas inteligentes. Já não falamos apenas de indivíduos, falamos de comunidades inteiras que experimentam moedas descentralizadas controladas por algoritmos. Na Suíça, várias cidades pequenas testaram tokens locais gerenciados por IA. O sistema analisa a economia local e ajusta o valor da moeda digital para incentivar o comércio entre vizinhos. O resultado? Um crescimento no consumo local de até 30% em 6 meses, segundo relatórios dos próprios municípios. O mesmo acontece na América Latina, onde bairros inteiros criaram moedas comunitárias que funcionam sobre contratos inteligentes. Sem bancos, sem inflações descontroladas, sem corrupção. Apenas algoritmos projetados para manter a estabilidade. Uma cidade conectada à inteligência artificial não apenas administra ruas e semáforos. Ela administra também sua riqueza, distribui incentivos
e protege os cidadãos das turbulências do mercado global. O impacto é tão profundo que alguns especialistas já falam de uma futura inteligência financeira urbana, onde cada cidade será seu próprio banco central digital. Inclusão global, do marginalizado ao protagonista. Hoje, mais de 1,4 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso a uma conta bancária. São invisíveis para o sistema financeiro. Mas, com a IA e DEFI, essa barreira desmorona. Exemplo concreto: plataformas que permitem microcréditos instantâneos a trabalhadores independentes. Uma vendedora nas Filipinas pode pedir um empréstimo de $50 para expandir seu negócio e devolvê-lo em questão de dias, com juros mínimos e condições flexíveis graças à análise inteligente de risco. Em comparação, um banco tradicional nem sequer abriria a porta para um crédito tão pequeno. Mas no mundo algorítmico, cada pessoa importa, cada dado conta, cada transação soma. A inclusão financeira já não é uma promessa de governos ou bancos internacionais. É uma realidade programada em código aberto. E talvez o mais fascinante: cada novo usuário que se conecta fortalece a rede, alimenta os algoritmos e acelera a evolução do sistema. O que estamos presenciando não é um experimento passageiro. É uma transformação que já está gravada na história da humanidade. A inteligência artificial não só está impulsionando as finanças descentralizadas, está redesenhando o que o próprio dinheiro significa. Antes, o poder estava nos cofres dos bancos, nas mesas dos reguladores, nas torres de Wall Street. Hoje, esse poder flui em redes invisíveis de dados, em algoritmos que trabalham sem descanso, em contratos que se executam sem pedir permissão. Estamos falando de um sistema onde as fronteiras se desvanecem, onde um agricultor no Quênia, um programador no México e um estudante na Índia podem acessar a mesma rede de oportunidades. Um sistema que não distingue passaporte, nem classe social, nem idioma. Apenas dados, apenas confiança matemática. E aí está a verdadeira revolução. O dinheiro deixa de ser um privilégio para se tornar uma linguagem universal. Os números dizem tudo. Mais de 120 bilhões de dólares já estão bloqueados em protocolos DeFi. A cada mês, centenas de milhares de novos usuários se conectam. E os algoritmos de inteligência artificial, com sua capacidade de analisar milhões de variáveis por segundo, tornam tudo mais rápido, mais eficiente, mais inclusivo. O que antes parecia ficção científica, hoje é rotina. Seguros que se ativam sozinhos, empréstimos que chegam em minutos, moedas que ajustam seu valor em tempo real. A burocracia, os trâmites, as filas intermináveis se tornam relíquias de um passado analógico. Pela primeira vez em séculos, a confiança no dinheiro já não depende de instituições humanas, mas de equações incorruptíveis. O impacto da IA em DeFi não se limitará a investimentos ou créditos. Já há pesquisadores que falam de economias autônomas, ecossistemas completos que funcionam sem governos nem bancos, onde cada decisão é tomada por inteligência artificial e cada transação é pública, transparente e instantânea. Imagine um mundo onde os impostos são arrecadados e distribuídos de maneira automática, sem evasão nem corrupção, onde os desastres naturais ativam ajudas imediatas, onde cada pessoa do planeta, de uma criança em um vilarejo remoto a um empresário em Nova York, tem acesso ao mesmo sistema financeiro. Esse não é um sonho distante. É um futuro que já começou a ser escrito em código aberto, linha por linha, algoritmo após algoritmo. A IA nas finanças descentralizadas não é apenas uma ferramenta. É o nascimento de uma nova civilização digital. Um mundo onde o dinheiro já não é controlado por bancos, mas pela inteligência coletiva de milhões de máquinas interconectadas. E a pergunta final não é se isso ocorrerá. A verdadeira pergunta é: você está preparado para viver em um planeta onde o dinheiro já não obedece aos homens, mas à inteligência artificial?
Deixe-nos saber nos comentários.